A gente resolveu pesquisar sobre esse assunto porque era um assunto que a gente conhecia superficialmente e queria aprofundar nossos conhecimentos e falar para as pessoas a situação delas, que dessa guerra que ainda não acabou. Ué. Em nosso trabalho, pesquisaremos o porquê da guerra ter começado, quanto tempo ela durou, suas causas e consequências e os países envolvidos. Nosso tema é a guerra na Síria, que foi um desenvolvimento político e social que gerou protestos e causou uma grande guerra. A guerra civil na Síria acontece desde 2011 e é considerada um dos grandes desastres humanitários. O governo, em resposta a esse protesto, mandou que as forças de segurança abrissem fogo contra a população, que gerou várias mortes. Para se revoltou contra a repressão e pediu renúncia do presidente Bashar al-Assad. Bom, o objetivo do nosso grupo é informar sobre as pessoas sobre a atual situação da Síria e nos aprofundar mais nesse assunto, muito importante. Em março de 2011 foram realizados protestos ao sul da cidade de Derra porque a população se revoltou contra a prisão de adolescentes que tinham escrito frases revolucionárias no muro das escolas. Ela foi responsável por cerca de 470 mil mortes e, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, ela foi também responsável por tirar cerca de 11 milhões de pessoas de suas casas. Lendo. Guerra Civil Síria é o conflito que teve início após uma sucessão de grandes protestos na população a partir do mês de janeiro de 2011. Um mês depois, o tom de manifestação ficou mais agressivo e elas se tornaram rebeliões armadas influenciadas por diversas revoluções que ocorriam ao mesmo tempo no Oriente Médio, a Primavera Árabe. Deu. Porém, acreditam que as ações do exército sírio oficial, que faz práticas de ações violentas contra manifestantes, são formas de combate ao terrorismo que pretendem desestabilizar a nação. Ué. Os grupos de oposição, ao se manifestar de forma incisiva, têm o objetivo de derrubar Bashar al-Assad, presidente do país, para iniciar um processo de renovação política e criar uma nova configuração e democracia da Síria. Devido a isso, teve o início uma mobilização envolvendo os veículos de comunicação e a sociedade, que exigiram mais transparência dos políticos, liberdade de expressão e promulgação de um novo conjunto de leis. Mais da metade da população, quase 12 milhões de pessoas, saíram das suas casas por mais de uma vez por causa de conflitos que acontecem na Síria. Pelo menos 400 mil pessoas foram mortas. A situação no país continua alarmante, com mais de 3 milhões de pessoas precisando desesperadamente de ajuda humanitária, das quais aproximadamente 400 mil vivem sitiadas no próprio Na país. Síria continua a provocação a maior crise de refugiados do mundo, com mais de 5,6 milhões de sírios vivendo em países vizinhos, como Jordânia, Líbano, Turquia, e a maioria deles em condições extremas de pobreza. Ao passar do tempo, a guerra deixou de ser uma luta pelo poder e passou também a ter aspectos da natureza, com muitas facções de forma a oposição combatendo tanto o governo quanto umas outras. Foi. Por que a guerra na Síria começou? Com pesquisas e conversas dos integrantes do grupo, chegamos à conclusão que começou porque houve uma revolta contra o governo e as pessoas foram protestar contra o Bashar al-Assad para iniciar um processo da revolução política. Deu. De acordo com os dados de ativistas, a quantidade de mortes causadas pelo conflito é de mais de
100 mil pessoas, sendo que 130 mil teriam sido debatidas pelo governo sírio através da Força Armada. Fora isso, cerca de 2 milhões de cidadãos buscaram refúgio em outros países. Grande parte dos refugiados encontra abrigo no Líbano, nação vizinha da Síria. Escolhemos esse assunto porque é algo muito falado na mídia, mas poucas pessoas conhecem o verdadeiro problema que há na Síria nesses 8 anos. E também nosso grupo achou um assunto muito interessante de pesquisar. Deu? Vai. Com esse trabalho, aprendemos coisas que não sabíamos, descobrimos coisas muito interessantes, chocantes e curiosas sobre esse assunto, e também que essa guerra já vai acontecendo por 8 anos consecutivos, e esperamos que aconteça algo para acabar ela. Estados Unidos é um país que está envolvido desde o início na guerra na Síria e a cidade de Washington prometeu ajudar os rebeldes. Bom, sobre o governo do ex-presidente Barack Obama, os Estados Unidos se abstiveram e mandaram mísseis na Síria por causa do ataque químico que teve em 2013. Outro país que está envolvido nessa guerra é o Canadá. Fez parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos para bombardear estados islâmicos e depois a Síria. Mas essas missões foram suspensas pelo novo ministro Justin Trudeau em 2016. Outro país envolvido é a Austrália. Como o Canadá, a Austrália também se juntou ao mesmo grupo que bombardeou o Estado Islâmico e depois a Síria. Um dos ataques do qual a Austrália participou resultou com quase 90 soldados sírios mortos confundidos com milícias do EL. Outro país que está envolvido nessa guerra é o Canadá. Mas essas missões foram suspensas pelo novo ministro Justin Trudeau em 2016. Fez parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos para bombardear estados islâmicos e depois a Síria. O Reino Unido também é outro país envolvido na guerra. Desde 2015, aviões britânicos bombardearam o Estado Islâmico na Síria. E um lugar bombardeado foi um poço de petróleo que estava sob controle de grupos extremistas. A Arábia Saudita é outro país que está junto na guerra da Síria. Os sauditas lutam veementemente contra a influência do Irã na sua região. Israel também é outro país envolvido na guerra na Síria. Embora tecnicamente neutro, Israel se opõe à influência do Irã na Síria. Aviões de guerra israelenses entraram no território sírio.